Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe e nesse episódio do Aprendo Logo em Vista a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. A gente tem a honra de ter como convidado aqui nosso Arthur, que é economista e editor do Terraço Econômico. Tudo bom, Arthur? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. A gente vai falar um pouco de um assunto que a gente tem visto algumas pessoas questionarem, ficarem um pouco preocupadas, que é a questão do calote na dívida pública. Vamos lá? Recentemente, a gente publicou no blog da Verius um artigo sobre essa questão da chance, da probabilidade de acontecer um calote na dívida pública. O artigo ele é de autoria do Vitor, que também é economista e também é editor do Terraço Econômico. Eu queria até agradecer o Vitor fica em Brasília, o Arthur fica aqui em São Paulo, topou vir fazer o vídeo com a gente para compartilhar a opinião dele sobre isso. E antes da gente começar, acho que vale contar um pouquinho sobre você, sobre o Terraço, para contextualizar para quem está vendo. Legal. Eu sou economista mesmo, formado aqui em São Paulo pela GV, aqui de São Paulo. O Terraço está aí na estrada há mais de 3 anos, a gente tem bastante artigo já publicado lá no site. A gente tem algumas propostas interessantes, que é falar de assuntos do cotidiano, econômico, político, de uma forma simplificada, descolada, né? Assim, sem muitos conceitos muito técnicos, que acaba deixando mais chato, né, a discussão. E o segundo é sempre se basear, as opiniões, né, se basear em fatos comprováveis. Então, algum estudo saiu, então a nossa opinião é baseada nesse estudo, ou nessa notícia. Legal. Então, tentar engrandecer um pouco o debate, não ficar só na opinião sem muita base. Sim, isso de evitar a coisa técnica é legal, porque deixa o texto mais próximo, mais fácil de ser digerido, que é uma coisa que a gente também procura fazer muito aqui no nosso... E a conclusão é praticamente a mesma, é só questão de tirar a parte técnica. Legal. Eu vou, assim, o texto está super completo, quem quiser ver o link está aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, e a gente vai passar mais por alguns pontos que são outras dúvidas que a gente vê que surgem também, enfim, assuntos que às vezes no texto não fica tão fácil de explicar. E o primeiro deles muita gente pensa que se o governo está endividado, isso é um mau sinal, né? Então, é porque o governo gastou mais do que arrecadou, então teve que se endividar, e nem sempre é assim, né? Então, a gente discute um pouco dessa questão de em que momento se endividar é saudável, não é saudável, e principalmente pensando no governo, como é que é isso? Como é que você enxerga isso? Tem uma brincadeira com os economistas que falam que os economistas falam depende para tudo, né? Aham. Então, a melhor resposta é o depende. Depende como que está se comportando esse endividamento. Então, na verdade, por que um governo se endivida? Porque ele está gastando mais do que ele está arrecadando e ele está precisando emitir dívida para cobrir esse gasto. A partir daí, não é só o número, né? A dívida, por exemplo, a dívida do Brasil é 70% do PIB, né? Tudo que o Brasil produz, que é o PIB, grosso modo, 70% é o valor da dívida. Estados Unidos é 100% do PIB. O Japão é mais de 200%. Eu acho que tem mais uma questão de capacidade de pagamento. O Japão é 200%, mas quanto é a receita? Quanto é o PIB dele, né? Parecido com a questão das empresas. Quanto ele está gerando de receita e quanto ele está tendo de gasto de juros e de amortização dessa dívida. Por isso que quando a gente fala de tamanho de dívida, a gente não necessariamente fala de quantos bilhões de dólares, a gente fala de percentual do PIB, porque você está comparando quanto eu devo, quanto eu sou capaz de gerar por ano. A dívida americana é 18 trilhões de dólares, né? 16 a 18 trilhões de dólares. Coisa pouca. Porque a gente não vê muito a mídia, quer dizer, muitas notícias, nossa, tá impagável essa dívida americana. São outros fatores que não é só o número mesmo, tem outros fatores que mostram o desempenho da economia, isso tem muito a ver com a situação brasileira dos últimos anos. Né? Sim, que tem essa relação que é um outro tópico que eu queria entrar, que é essa coisa de o pessoal falar o governo brasileiro é bom pagador ou mau pagador, ou está se tornando, está sinalizando que vai ser um mau pagador, né, que está ligado ao desequilíbrio das contas públicas, né? Como é que isso se relaciona com o calote e com essa falação sobre dívida ultimamente? Então vamos voltar bastante para trás, né? Na década de 80, 70, o Brasil tinha uma fama e hábitos de mau pagador. Então existe uma questão da dívida externa ser um pouco maior do que ela é hoje, na verdade bastante maior do que ela é hoje, e o Brasil tinha problemas de entrada de dólar, balanço de pagamentos, né? E em algum momento saía muito dólar daqui e o governo falava, olha, eu não vou conseguir pagar. Não era efetivamente, olha, ele chegava no dia do vencimento e não pagava. Era uma questão de sinalização, eu não vou conseguir pagar, está aumentando muito. Ele efetivamente não dava o calote, mas só a sinalização que ele passava aos outros países, quem está emprestando, os investidores, não vou mais emprestar para ele. E fica mal falado no mercado, é difícil de captar recursos. E aí em 94 veio o Plano Real e uma estabilização dessa dívida, pelo menos uma negociação e vamos dizer que as instituições, né, a confiança do mercado melhorou bastante em relação à dívida, né, e a capacidade de pagamento.
veio 94, 99, 2002, a gente teve um período forte ali de crescimento econômico, isso está relacionado com o aumento de receitas, que a gente já falado, despesas e receitas, a receita cresceu, principalmente depois de 2002, despesas crescendo muito e receita acompanhando. E a gente teve a crise econômica em 2014, teve uma frustração, né, que é o termo que se usa, frustração de receitas grandes, receita caindo e a despesa subindo. A questão da despesa subindo, ou pelo menos constante, tem a ver com a obrigatoriedade de gasto, né, que o governo tem. Quase 90% do gasto é obrigatório, com saúde, educação, segurança. E não tem pouco espaço para economizar. Tem pouca flexibilidade para gastar. Então, para gastar ou para deixar de gastar também, né? Então, leis específicas precisa gastar tanto, né? Sim. Que é toda uma discussão. Você precisa gastar esse recurso ou se dá para ser mais gastar de forma ótima, né? De forma eficiente, que é uma outra discussão. Sim. Mas a flexibilidade do gasto ela era muito reduzida. Então, aí os investidores estão olhando, olha, dívida está crescendo, que é o que a gente falou, dívida grande não é problema, dívida está crescendo, receita não está acompanhando. E aí que vem esse temor, vai ter uma hora que eles não... E principalmente em 2015, 2016, existia um temor real mesmo no mercado que não teria capacidade de pagar a dívida mesmo. Sim, e você mencionou a dívida externa, esse eu acho que é um ponto que vale a gente diferenciar. Assim, qual que é a diferença de dívida interna e externa e também sob a ótica do calote, essas dívidas? Tá, só para você ter uma ideia, hoje a dívida ela é 3,3 trilhões de reais. Tá. A dívida externa ela é 100 bilhões, então ela é assim, super pequenininha perto da dívida interna. A dívida externa é cotada em dólar, a dívida interna é cotada em reais. Até a década de 80 e 90, o Brasil tinha muita dívida externa. Tem diversos motivos por que a externa era maior, mas uma das explicações é que o mercado interno ele não era tão desenvolvido. Então, o Brasil tinha que ir lá fora buscar recursos para se financiar aqui dentro. Aqui não teria, enfim, quem emprestasse ou quem quisesse oferecer um empréstimo em reais, por exemplo, porque o governo poderia desvalorizar a moeda. Isso mesmo, era na época da hiperinflação, década de 80 e 90, preço subindo loucamente, então o governo tinha uma saída de fora do país se financiar. O que acontece é que fica sujeito ao dólar. Sim. Então, quando o preço do dólar fica maior em reais, a dívida sobe no ritmo do dólar. E é isso que a gente tinha falado. Não é que ele falou, não vou pagar, eu não vou conseguir. A bandeira amarela, vermelha começou a subir e aí os investidores falaram, não vou mais emprestar para esse país que é irresponsável fiscalmente, ele não está dando mostras que ele vai parar de gastar e ainda assim ele vem aqui me pedir mais dinheiro, né? Sim, sim. Outra relação também que acho que vale explicar é a relação entre taxa de juros e dívida pública. Tá. Se fosse ovo e galinha dos dois, eu diria que os juros é o primeiro. Os juros hoje ele é determinado, tem uma discussão no mercado, mas assim, os juros são determinados pelo Copom, que é formado pelo Banco Central, o presidente do Banco Central, e o ministro da Fazenda e outros integrantes do mercado financeiro, né? Que compõem o mercado financeiro. Esse grupo, ele determina a taxa de juros baseada em alguns indicadores. A dívida pública, obviamente, é olhada, mas é olhado também desempenho da economia, inflação, principalmente. A meta do Banco Central é entregar a inflação, não é... Claro que eu ia perguntar isso, assim, com olho em alguns indicadores, mas com quais objetivos? Tá. O mandato, se a gente for olhar a lei mesmo, o mandato é para entregar a meta de inflação de hoje, ela é 4,5%, nos próximos anos ela vai ser reduzida, com uma banda ali, acho que é de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Essa é a obrigatoriedade do Banco Central. Mas, se a gente olhar na história, o Banco Central não olhava só para a inflação, principalmente no mandato anterior, do Alexandre Tombini. Então, existia uma preocupação de reativar a economia via medidas econômicas, sociais e econômicas, que não era, teoricamente, a parte do Banco Central. Mas aí tem toda uma questão de intervenção, uma intervenção maior, intervenção menor, e aí o Banco Central acabou intervindo um pouco mais na parte econômica e não olhando tanto para a inflação. Tanto é que nesse período a inflação chegou a 10% em 2015, né, que foi bem alta. Sim. E aí, só voltando à parte de juros, ela acaba influenciando a dívida pública. Quanto maior é os juros, maior é o valor que o governo ele terá que pagar. Porque, na verdade, o governo ele é o menor juros de mercado que paga no mercado, né? Porque é o menor risco, né? Teoricamente, é o menor risco. Então, as empresas, a Petrobras, a Itaú, eles pagam pelo menos um pouquinho maior do que o governo, porque o risco, teoricamente, dele é um pouquinho maior que o do governo.
Então tem essa influência. Sim. Tem o risco próprio e também tem o risco do governo, né? Tem o risco do governo. Porque se o governo deixar de pagar os títulos públicos... Quem disse que essas empresas grandes estão bem se o governo não está bem, né? Eu acho que tem um pouco disso. Sim. Então, por isso que o mínimo que quem paga é o governo. O resto paga um pouquinho. Tem muita gente que fala também essa coisa, tipo, o governo está com as contas fora de ordem, então eu não vou investir, por exemplo, no Tesouro Direto, que é um programa de acesso aos títulos públicos, né? E aí eu prefiro deixar ou na renda fixa ou investir no meu banco e tal, mas é aquilo que a gente até comentou um pouco antes de começar o vídeo. Se o governo deixar de pagar os títulos públicos, todo mundo está carregado nesses títulos públicos, né? Todos os bancos, as grandes empresas, o FGC, todo mundo vai todo mundo junto. Os títulos públicos eles estão espalhados no mercado, eles não estão só com os investidores são 1,5%, né? O Tesouro Direto. O Tesouro Direto é menos de 1,5%. Menos de 1,5%. Então, por exemplo, os bancos, eles têm 22% da dívida pública interna. Bastante coisa. Então, só os 4 maiores têm 75% desses 22%. Eu falei que era 3,3 tri, 720 bi estão com os bancos. E desses 4 grandes, então quase 500 bi estão com os grandes bancos. Uhum. Se eu pego o meu dinheirinho lá, suado, eu ponho no banco, ele não vai pegar esse dinheiro, ele vai me dar um título, ele vai render tanto, mas ele vai pegar esse dinheiro, vai emprestar para uma outra pessoa e uma parte ele vai investir, ele não consegue emprestar tudo, então uma parte ele vai investir em alguns títulos dele. Um deles é o título público. Sim. Então, se o governo não paga, e é uma questão também, se ele não paga eu não vou pagar os outros. Sim. Então, se ele começar a dar amostras que ele não vai pagar, e ele efetivamente não paga, os bancos quebram também. Sim. Então, não tem muita saída. E muita gente liga muito isso do Tesouro Direto. A gente até falou que Tesouro Direto, título público, Tesouro Direto, título público. Acho que é bom também para quem está acompanhando, para ficar mais fácil, talvez até voltar a assistir de novo esse pedaço depois de saber a diferença. Que o título público, ele é o título da dívida pública federal. Isso, né? Mesmo. E o Tesouro Direto, ele é o programa de acesso da pessoa física diretamente a esses papéis, porque normalmente o título público é vendido só para grandes instituições, né? Não para pessoa física. Isso mesmo. É só complementar, o governo ele tem feito esse trabalho por meio do Tesouro Direto de popularizar esse tipo de investimento. Sim, democratizar o acesso. Democratizar o acesso, porque antes ele era muito focado em bancos, seguradoras, outros agentes de mercado, e não existia um meio digital, mas um meio facilitado de compra dos títulos, né? Sim. Hoje existe Tesouro Direto, por meio de corretora você vai lá, ou por meio do Wesley, você vai lá e compra direto os títulos públicos sem a necessidade de Você não precisa comprar do governo, governo, eu quero comprar os seus títulos aqui, emite para mim e pega. Sim. Tem todo o sistema informatizado. Tem todo o sistema no lugar. E até quando a gente estava falando agora de bom pagador e mau pagador, então, retomando um pouquinho desse ponto, eu não sei nem se a gente chegou a arranhar esse assunto, mas essa coisa da PEC do teto dos gastos, né? Como é que isso interfere? Por que isso é bom, é ruim? Enfim. Essa parte eu gosto de falar bastante, que o principal da lei da PEC é a sinalização que ele passa. Então, o que a gente tinha falado no início, os gastos constantes, receitas caindo, principalmente depois de 2015. Uhum. O que a PEC vem e fala, né, e foi aprovada? Que você pode subir os seus gastos no máximo na velocidade da inflação. Tá. Então, você não pode... E se a gente olhar historicamente, os gastos subiram muito mais que a inflação. Assim, a inflação era constante lá, 10, 20, os gastos estavam crescendo 30, 40, estavam crescendo muito mais, isso no acumulado, né? Então, o governo vem lá e fala, não, agora a gente só pode gastar, a instituição governo, com todos os estados e municípios, a gente só pode gastar X% em reais mais a inflação do período. Então, eu acho que o principal é mostrar, estou preocupado com a evolução da dívida. É o sinal que isso manda para o mercado. É o sinal que manda para o mercado, que às vezes o sinal vale mais do que a política em si, né? Uhum. Tô preocupado com algum aspecto, fiz uma lei para isso e vou conter os meus gastos. Que abre até espaço, eventualmente, para diminuir a taxa de juros, porque a taxa de juros, ela além de ser o preço da dívida, ela também tem essa questão de que não é porque o governo, porque o Banco Central mexe ou desmexe, que ele tem uma liberdade de mexer à vontade. Isso. Você tem a questão de controle da inflação e você tem a questão de que se ele botar juros baixos demais, ninguém empresta dinheiro para o governo, ninguém vai querer. Isso mesmo. Então, enquanto ninguém está pagando, ele tem que ir aumentando até atingir o volume que ele precisa de... Isso mesmo. E tem o outro lado que ou ele diminui a despesa ou ele aumenta a receita. Aumentar a receita numa crise econômica. Tributação. Com tributação. Não tem nenhum apelo político para aumentar impostos da forma que a economia cambaleante ainda está. Então, por isso que ele vai para o lado do... Eu prefiro que controle gasto do que tributar melhor, quem está né? trabalhando aqui. Do jeito que gasta, é melhor controlar a despesa. Tá certo.
Mas pensando na pior hipótese, assim, se tudo der errado e o governo realmente não tiver receita para pagar a dívida, o que está à disposição dele? Tá. Primeiro, o mais óbvio que ele poderia fazer, levantou a mão, eu não consigo pagar a dívida. Que ele não vai esperar o vencimento, então, para dizer, ops, tem toda a questão da sinalização, do que ele dá expectativa, mas ele não vou conseguir pagar. Aí ele perde acesso completamente aos investidores. Pô, eu tenho um mal pagador, ele não me paga, eu emprestei para ele, deu as condições e não me pagou, não vou mais emprestar para ele. Isso a gente já fez com a dívida externa, por exemplo. Já fez com a dívida externa, isso na década de 80 e 90, a gente simplesmente falou que não ia pagar e teve que renegociar depois, perdeu acesso por um período no financiamento da dívida, financiamento dos nossos gastos. Segunda coisa que ele pode fazer é o que ele fez na década de 80, quando ele perdeu esse acesso, ele ia lá, ligava a impressora e começava a imprimir real. E ele fazia isso todo dia, então ele rolava a dívida, que é o que a gente chama. Então ele ia lá, não tinha dinheiro, pegava o dinheiro, imprimia, pagava os investidores e no dia seguinte os preços já estavam subindo por causa desse aumento de dinheiro na economia. No dia seguinte pagava e foi gerando uma bola de neve, um aumento inflacionário que deu em 92, 93 níveis absurdos, números enormes, que em 94 a gente teve o Plano Real para tentar dar uma ajeitada. Tentar frear isso, né? Isso. Tá certo. Bom, Arthur, cara, muito obrigado por ter vindo, obrigado pela discussão, espero que o pessoal tenha gostado, tenha acompanhado. Mais dúvidas sobre esse assunto, mais dúvidas sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários. A gente vai tentando responder e eventualmente pede um socorro pro pessoal do Terraço de novo. Tá bom. Obrigadão por ter vindo. Prazer nosso, obrigado pelo convite. Um abraço. Até a próxima, gente. Calma. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta, etc. E acessa o Terraço Econômico também. Acessa terraçoeconômico.com.br. Isso mesmo. Valeu, um abraço.